Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 12. Amém? Vamos ler de versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Santa Palavra, mas somente a leitura da Tua Palavra já nos abençoa grandemente, Senhor. Pedimos agora a Tua direção, que Teu Espírito venha nos conduzir, de tal maneira que a nossa reflexão seja edificante, traga, Senhor, despertamento, conforto, direcionamento para as nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, o perfume mais caro do mundo, que, pelo menos na minha pronúncia, né, tem o nome de Shumuk, é um perfume árabe que custa indecentes $1.300.000. Você pagaria $1.300.000 por um frasco de perfume? Não é um frasco qualquer, é um frasco de 3 litros de perfume, é o único no mundo inteiro. E é ornamentado com ouro, cristais e pedras preciosas. Ou seja, nem o rótulo você pode descartar. A pergunta é, se você ganhasse um frasco desse perfume, o que você faria? Venderia? Você guardaria em um cofre? Usaria? O certo é que a última coisa que você faria seria derramá-lo aos pés de alguém, não é verdade? A menos que esse alguém tivesse para você muito mais valor do que o próprio perfume. Aí você faria isso. Pois foi exatamente essa atitude de uma mulher na Bíblia. E o que ela fez chocou a todos os que testemunharam a sua atitude. Ninguém conseguiu captar o sentido daquele ato, com exceção da pessoa em cujos pés ela derramou o perfume, que era muito caro.
Esse episódio traz lições para nós, e são tão preciosas quanto o perfume mais caro do mundo. A diferença é que o valor daquilo que podemos aprender nunca se dispersará, mas seguirá conosco no caminho que conduz à vida. Então, eu quero refletir um pouco com os irmãos acerca do texto que nós lemos e aqui extrair algumas lições, creio eu, brevemente, para a nossa edificação nessa noite. Ok? Bem, os irmãos sabem que todas as vezes que nós pregamos, nós procuramos localizar ou situar a mensagem dentro de um contexto específico. O Evangelho de João é dividido em duas partes, capítulos 1 a 12, e depois capítulos 13 a 20, e o capítulo 21 é uma espécie de epílogo. O capítulo 1 a 12, que é o primeiro bloco de João, é conhecido como o livro dos sinais. João estrutura muito bem o seu evangelho, e esse primeiro bloco, João mostra 7 sinais de Jesus, e esses 7 sinais, cada um deles é seguido por um compasso, por um determinado ritmo, uma dinâmica. Acontece um sinal, depois do sinal vem uma controvérsia, e depois da controvérsia vem um discurso que traz um ensino muito importante. Isso aconteceu em todos os sinais, desde o primeiro milagre, que foi o milagre de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Aqui nós temos o contexto onde ocorreu o último sinal, o 7º e o mais importante de todos, que foi o quê? A ressurreição de Lázaro. O 7º e mais importante de todos os milagres. Você conhece a história, né? Lázaro estava doente, Marta e Maria enviaram um recado a Jesus, dizendo que o seu amigo Lázaro estava doente, e quando elas disseram, seu amigo Lázaro está doente, isso certamente deveria ser compreendido da seguinte forma, não demore, venha logo, porque quem está doente é o seu amigo, não é? Mas Jesus estava meio que proibido de ir à região próxima a Jerusalém, porque os judeus já estavam planejando matá-lo. Então ele se retirou, ficou ali no deserto da Judéia durante um bom tempo, mas naquela ocasião ele, depois de ter ficado ainda um tempo, após ter recebido a notícia da doença de Lázaro, então Jesus foi até lá, arriscando a sua vida. E a gente sabe que o que aconteceu naquele momento foi extraordinário, porque depois de 4 dias de morto, Jesus chamou Lázaro e ele saiu do túmulo vivo e foi um estardalhaço. E o capítulo 11, versículos 45 e 46, diz que muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus por causa do milagre, porque viram Lázaro ressuscitado. Mas alguns foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo e perguntaram, o que é que nós vamos fazer? Porque o milagre havia acontecido, não havia como esconder aquilo. Todos sabiam. Mas aqueles líderes estavam tão cegos de ódio, de inveja de Jesus, que eles não conseguiam entender, não conseguiam perceber a grandeza do que havia acontecido. Eles queriam apenas silenciar Jesus. E por isso diz aí o texto, sem dúvida este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Então, qual era a preocupação deles? Era manter o status que eles tinham. O status que eles tinham diante de Roma, uma religião muito bem arranjada, que mantinha o povo quieto, o povo não fazia passeata, o povo não ia para as ruas, o povo não se manifestava, não reclamava, todo mundo era mantido quietinho, a ordem, a Pax Romana era mantida, então todo mundo ganhava. Mas agora vem esse Jesus
E todo lugar onde esse homem vai, uma multidão vai atrás dele, e há o perigo de uma sedição, de uma revolta, e o governo romano está preocupado com isso, então os judeus estão ali fazendo a sua boa política. Eles não querem perder o seu templo, não querem perder o controle da nação que eles têm nas suas mãos. Então Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo, não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? Citamos esse verso de manhã, não é? Não disse isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo e foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes que a Páscoa começasse. Você percebe o que acontece quando sobra religião e falta verdadeira vida com Deus? Esses homens estão tramando a morte de Jesus, mas ao mesmo tempo está todo mundo indo para a cerimônia de purificação. Você percebe como a nossa relação com a religião pode ser uma relação falsa, mentirosa, hipócrita, a ponto de nós praticarmos os rituais certos que são indicados pela norma, ao mesmo tempo que o nosso coração está tão longe de Deus. Não é impressionante isso? Então, o versículo seguinte diz: continuavam procurando Jesus, e estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendesse. Ou seja, Jesus estava com a sua cabeça a prêmio. É nesse contexto, então, que o capítulo 12 começa. E o verso 1 diz que 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Então, de certa maneira, na opinião dos judeus, Jesus tinha voltado para a cena do crime, né? Porque para eles a ressurreição de Lázaro havia sido um crime que Jesus cometeu. E o texto diz que prepararam ali para Jesus um jantar em sua homenagem. Marta, como já conhecemos a sua característica de Lucas, capítulo 10, servia a mesa, e Lázaro estava à mesa com Jesus. Então Jesus deixou seu refúgio no deserto, porque havia chegado a ocasião da sua última Páscoa terrena, e era o tempo da sua paixão. Um jantar de honra foi oferecido a ele, provavelmente para celebrar a ressurreição de Lázaro. E Marta, como de costume, estava ali com os afazeres da casa, servindo a mesa. A mesa era baixa, não é a mesa do The Chosen, onde Jesus se assenta em cadeiras com seus discípulos. Aquela mesa já é uma mesa do século 21. A mesa naquela época era baixinha, tinha em torno de 40, 50 centímetros de altura, de tal maneira que as pessoas ficavam reclinadas sobre a mesa, sobre um dos cotovelos, enquanto a outra mão ficava livre para ir pegando o alimento. E ali havia celebração. Os pés das pessoas que ocupavam a mesa ficavam para fora da mesa, e era praxe que naquela época um escravo passava lavando os pés das pessoas, porque não tinha rua asfaltada, as ruas eram empoeiradas e todo mundo sempre chegava com os pés sujos nas casas. Então, Lázaro, que era o anfitrião, estava com Jesus à mesa,
e o texto indica que Lázaro tenha ficado em casa por algum tempo escondido, depois da ressurreição, para evitar justamente o assédio da multidão, que nós vamos ver que vai acontecer no versículo 9, não é? Então, naquele momento, Lázaro então vai se expor e, de algum modo, esse banquete que foi oferecido na casa de Marta e Maria chega ao conhecimento do povo. Então, a multidão vai acorrer para ali, e depois a gente vai falar sobre isso. Então, nós temos os versículos 3 a 5, que mostram um contraste gritante entre o coração de Maria e o coração de Judas e dos demais discípulos. O perfume que Maria derrama sobre os pés de Jesus, né? Nós vamos ver aí no versículo 3, então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. O perfume derramado ali tinha em torno de 340 ml, uma quantidade boa de perfume, não é? Hoje a gente compra 100 ml de perfume, paga uma fortuna, e para a gente ficar com a fragrância durante algumas horas, a gente tem que usar o frasco todo, né? Se fosse o Chumuque, esses 340 ml custariam em torno de 144 mil dólares, aproximadamente 790 mil reais. O versículo enfatiza que o perfume era um perfume de alto custo, um perfume caro. Nós vamos ver depois nas palavras de Judas. Então, a atitude de Maria foi tão extravagante que provocou uma perplexidade, um espanto em todos. Quando nós vemos a sequência dos eventos, né, o texto diz que Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ou seja, o perfume era um perfume bom, feito de essência, né? Esses perfumes que a gente compra hoje, quase que são uma indecência, né? Porque em termos assim de durabilidade, como a gente já falou, praticamente não tem. A gente coloca, agora, daqui a pouco, o cheiro já desapareceu, mas aquele perfume era feito de uma essência aromática muito especial, muito cara. Nós vamos ver depois que o perfume, a fragrância do perfume vai encher todo lugar. Então, a intenção de Maria já era uma intenção extravagante, mas ela tira o lacre desse perfume e ela unge os pés de Jesus com o perfume. Se ela tivesse ungido a cabeça de Jesus com o perfume, seria compreensível, mas ela ungiu os pés de Jesus. O que significava para Jesus que ela não estava, na verdade, perfumando, ela estava preparando Jesus para o seu sepultamento. Esse era o sentido do que ela estava fazendo. É provável que Maria nem soubesse disso, que ela nem tivesse isso em mente, mas era o que estava acontecendo ali. E, além do mais, Maria fez outra coisa extravagante que a expôs diante de todos, que foi enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Muito dificilmente uma mulher mostrava os seus cabelos, a não ser para o seu marido, né? As mulheres usavam véu, era a cultura daquela época. A maior parte das culturas daquela época, as mulheres usavam véu, usavam cabelo preso, não é como hoje. Então, o fato de ela ter feito isso foi um ato de exposição extrema da parte de Maria. E parece que ela estava realmente embriagada pela presença de Jesus, não é? Então, ela expressa toda essa atitude extravagante, e a única coisa que poderia explicar isso, irmão, seria um amor desmedido. E era exatamente isso que Maria sentia por Jesus, um amor desmedido. Agora, veja como os ângulos são diferentes na avaliação da mesma atitude. Judas, por sua vez, e a reação de Judas
Depois a gente lendo o texto paralelo de Marcos 14 e Mateus 26, nós vamos ver que a atitude de Judas foi um porta-voz dos discípulos. Todos eles pensaram a mesma coisa. Foi uma reação calculista, baseada no raciocínio voltado para a ideia de custo-benefício. Ora, que desperdício fazer isso. Poderia ter se vendido esse perfume e dado aos pobres. Mas João vai destacar aqui de imediato que a atitude de Judas não foi uma atitude solícita, voluntariosa, amorosa, solidária. Ela foi baseada por outros motivos. Então veja a diferença de pontos de vista, de ângulos para a mesma atitude. A forma como Maria via o fato de Jesus estar ali com ela naquele momento, acessível a ela, e o fato de Judas ter visto a mesma situação, mas com uma atitude totalmente diferente. Maria com uma atitude de entrega incondicional. E Judas e os demais discípulos com uma atitude calculista em relação a Jesus. E aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo, irmãos, nessa reflexão, para pensar um pouquinho com você a respeito disso, dentro da nossa própria perspectiva. Qual é a nossa atitude normalmente em relação a Jesus? Não é essa atitude calculista, irmãos? A gente calcula tudo, né? Se vale a pena, se não vale a pena, quanto vai custar, quanto não vai. E nós só fazemos aquilo que nós entendemos que vale a pena do ponto de vista do custo-benefício. Entende? É impressionante a forma como nós olhamos para a nossa relação com Deus também com esses olhos materialistas, calculistas. E dificilmente nós temos uma atitude em relação a Jesus de entrega incondicional. Dificilmente. Hoje, a igreja é frequentada, na sua grande maioria, por pessoas que têm algum tipo de interesse na sua relação com Cristo. E a igreja já percebeu isso. Mas o que a igreja está fazendo? Ela está trabalhando para corrigir essa distorção na visão das pessoas? Não, ela está estimulando essa visão, criando mecanismos para tornar a igreja mais atraente às pessoas, para que as pessoas venham para a igreja e se sintam bem e voltem e tragam outros clientes, outros fiéis. A pergunta, meus irmãos, é essa a direção que a palavra de Deus aponta para nós na nossa relação com Deus? Não é. Então, esse é um ponto de reflexão importante para nós, nessa noite, à luz desse texto do qual estamos refletindo, mas isso fala sobre outras coisas, que tem uma profundidade maior, e daqui a pouco nós vamos falar sobre elas. Mas veja nos versículos 6 a 8, como as duas atitudes de Marta e Maria, de Maria e de Lázaro, Maria e Judas e dos demais discípulos, como essas atitudes são avaliadas. Primeiro, a atitude de Judas. Versículo 6 do texto aí. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, ele era o quê? Ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Essa bolsa que Judas cuidava era a bolsa onde o dinheiro que Jesus recebia de doações era posto. Se você depois ler em Lucas capítulo 8, você vai ver que havia mulheres ricas, generosas, que custeavam as despesas de Jesus. É interessante a gente pensar nisso, né, irmãos? Porque para nós Jesus não precisava de dinheiro, né? E se ele precisava, tinha fome, multiplicava pães e peixes. Não é? Precisava ir de um lugar para o outro, simplesmente se trasladava.
Tinha uma viagem longa para fazer, não precisava comprar comida. Era só ele levantar a mão e todo mundo ia se sentir satisfeito. Não era assim. E eu acho essa questão tão... ela é uma situação que para mim é tão difícil de entender, irmãos. Você sabe por quê? Porque na nossa concepção, nós só não atendemos uma necessidade nossa se nós não tivermos os meios. Você sabe onde é que nós não pecamos? É onde nós não temos os recursos para pecar. Aí a gente nunca peca. Mas se nós tivermos os recursos, com certeza nós vamos pecar. Se nós tivermos muito dinheiro, provavelmente nós nos tornaremos arrogantes, nós nos tornaremos materialistas, amantes do dinheiro, nós nos tornaremos extremamente voltados para as coisas materiais desta vida. E assim, se nós tivermos recursos deste mundo para praticarmos outras formas de pecado, certamente nós praticaremos. Mas Jesus, sendo Senhor de tudo que existe, ele se condicionava a necessidades humanas para cumprir um propósito, uma vontade que estava na concepção dele acima da sua vontade pessoal. Isso, meus irmãos, se chama resignação. Isso se chama renúncia. Isso se chama entrega, rendição à vontade de Deus. Ou seja, você pode fazer diferente, mas você não faz porque simplesmente Deus não quer que você faça. Isso, meus irmãos, é uma vida com Deus. Então é o que nós vemos aqui, nessa situação, onde Judas carrega a bolsa com os donativos que Jesus recebe, que custeiam a sua viagem e as suas despesas com seus discípulos, e também é usada para fazer esmolas. Agora, outra pergunta, outra questão, por que Jesus entregou a bolsa para Judas? Meus irmãos, é a mesma coisa que você mandar o rato tomar conta do queijo, né? Imagina. Deus tem um senso de humor, né? Como eu sempre digo aqui, Deus tem um jeito tão diferente de lidar com a realidade. E Jesus não se importou de entregar a bolsa para Judas. E você não vai ler em nenhum momento nos evangelhos um gabinete que Jesus faça com Judas para dizer por que você está roubando meu dinheiro. Não acontece em nenhum momento. Jesus vai deixando que Judas seja Judas, para que fique claro, meus irmãos, que a responsabilidade humana, ela não anula a soberania de Deus, e nem o contrário. Nós temos responsabilidade diante de Deus, mas as ações de Judas eram ações que já estavam também previstas na palavra do Senhor. Ou seja, Deus determina todas as coisas, todos os atos, sejam eles grandes ou pequenos. Então, as duas atitudes são avaliadas de forma diferente. E João está dizendo, Judas não disse isso com sinceridade, ele disse isso porque ele tinha interesses pessoais. Então, esse é o lugar de Judas, é o lugar dos hipócritas, esse é o lugar dos discípulos, é o lugar dos hipócritas, que estão ali fazendo um julgamento sobre falso pressuposto. Mas Jesus vai avaliar a atitude de Maria. No versículo 7, Jesus respondeu, deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Então, Jesus está repetindo aqui um texto de Deuteronômio, onde o Senhor diz, vocês sempre terão pobres entre vocês, no sentido de que nós temos a responsabilidade de cuidar dos pobres. Então, Jesus está dizendo, aproveitem a oportunidade, aproveitem esse momento em que eu estou com vocês, para que vocês também estejam comigo. Então, aqui, meus irmãos, é o lugar dos sinceros, a mesa. A escolha de Maria
porque as escolhas de Maria sempre focavam a melhor forma de se entregar sem reservas ao seu mestre. Em Lucas 10, 38 a 40, de novo nós vemos essa mesma atitude de entrega, de rendição. Enquanto Marta está ali ocupada com os afazeres, Maria deixa tudo e vai aos pés de Jesus. Você sabe que na Bíblia é praxe, quando Deus quer provar o nosso nível de comprometimento com Ele, Ele nos pede o mais caro que nós temos, o que de mais precioso nós temos. Abraão gerou seu primeiro filho, depois de, como o texto de Hebreus diz, já está praticamente morto. E quando aquele menino tinha ali uns 14 anos, o Senhor chegou para Abraão e disse: leve Isaque para o monte e me entregue o seu Isaque. Mas nós sabemos que a atitude de Abraão prefigurou a atitude do próprio Deus de entregar o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Ali nós vemos o evento da substituição dramatizado no Monte Moriá, quando Abraão levanta a mão, o anjo diz: não faça isso, porque agora sei que temes a Deus. E então Abraão olhou assim para um canto e havia ali um cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. Irmãos, aqui nós temos a mesma coisa, o mesmo acontece aqui. A atitude de Maria, ela prefigura a própria atitude de Jesus. Nós vemos no texto que a fragrância daquele perfume encheu toda a casa, todo lugar. Mas, com o tempo, a fragrância do perfume, mesmo sendo um perfume caro, se dissipou. Mas o testemunho de Maria permanece vivo por mais de 2000 anos. E Jesus diz em Marcos 14, 9, ele diz: olha, a atitude dessa mulher será contada todas as vezes e em todos os lugares onde o evangelho for proclamado. Judas, por outro lado, passou, como passa o cheiro de qualquer perfume, por melhor que seja. A sua história é uma história triste, a sua memória é de um traidor suicida. Conclusão, meus irmãos, aqueles que vivem uma vida sincera com Cristo nos inspiram. São pessoas que nos inspiram. Já aqueles que vivem uma vida hipócrita, religiosa, nós facilmente esquecemos deles. A pergunta para nós é: de que lado da mesa nós estamos? Estamos ao lado de Judas? Ou estamos ao lado de Maria? Qual é o nosso lado nessa mesa de Jesus? E chegamos aos versículos finais, versículo 9 a 11, que diz: quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Então aqui João termina mostrando mais duas atitudes que são próprias daqueles que não creram em Jesus, de fato, que não tinham com ele um comprometimento real, verdadeiro, assim como Judas e os demais discípulos naquele momento. Primeiro nós vemos a multidão que estava sempre em busca do quê? Sinais, milagres, maravilhas. No capítulo 6, Jesus já havia dito isso para eles: vocês não estão me seguindo porque vocês creem no que eu digo, porque vocês creem em mim como Messias, apesar dos sinais que eu faço, mas por causa do pão. Imagina se Jesus hoje fosse um influencer digital e ele falasse essas coisas para os seus seguidores. Então, meus irmãos, a atitude de Maria, ela contrasta não só com a atitude de Judas e dos discípulos, que é essa atitude materialista, calculista, mas também com a atitude daqueles que só se aproximam de Jesus por interesse,
porque querem ver milagres, porque querem solução para os seus problemas, porque querem cura, porque querem prosperidade, mas não querem a Jesus. A única pessoa que quer Jesus aqui nesse texto é Maria. E é a única pessoa elogiada por Jesus. Do outro lado, nós temos os principais sacerdotes, as autoridades da religião oficial, que querem matar não só Jesus, mas agora também querem matar a Lázaro, porque a vida de Lázaro é um testemunho do poder de Jesus. Agora, qual é a preocupação deles? A preocupação deles é que a ressurreição de Lázaro tirou muitos dos seus seguidores, dos seus discípulos que passaram a crer em Jesus. É aquela religião que quer acumular riqueza nesta vida, é aquela religião que quer acumular fama, que quer acumular glória, que quer acumular prestígio. E quando começamos a perder os seguidores, então, nada mais importa. Temos que recuperar o nosso lugar, temos que recuperar a nossa glória, temos que recuperar o nosso negócio, porque senão nós estamos perdidos. Será que a igreja hoje, meus irmãos, também não tem andado nesse caminho? Onde a fé se transformou num negócio, onde a fé se transformou num meio de vida, numa forma de enriquecer, de ficar bem, de acumular riquezas. E a pergunta é: existe diferença do que acontecia no tempo em que esse evangelho foi escrito para o que acontece no nosso tempo, irmãos? Não existe. Agora, como nós falamos, o discurso, em cada sinal, havia controvérsia, não é? E aqui nós estamos vendo a controvérsia dos judeus, que vai se estender depois, quando Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, vai ser aclamado como rei, não é? Então, a controvérsia vai aumentar, mas nós chegamos no versículo 20 e nós vemos o discurso de Jesus. E o texto diz assim, e aqui nós vamos concluir. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar: Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei o meu nome, e o farei novamente em breve. Ou seja, a preocupação de Jesus era glorificar o nome do Pai. Perdão. Esse era o seu propósito. Foi para isso que ele veio, para glorificar o nome do Pai. Mas é interessante como a atitude de Maria reflete a atitude de entrega incondicional do próprio Jesus. Ele está dizendo aqui: para que haja vida, é preciso haver morte. Porque Judas e os discípulos, naquele momento, não conseguiram entender a atitude de Maria e a criticaram, porque aqueles homens até aquele momento ainda não haviam morrido para si mesmos. Eles ainda não haviam morrido para seus pensamentos interesseiros, mesquinhos, egoístas, egocêntricos. Maria, por outro lado,
Parece que naquele momento ela já havia experimentado esse entendimento de que diante do Senhor, para que você viva, você precisa primeiro morrer para si mesmo, para o mundo, para os seus valores, e entender que não há nada que seja mais precioso, mais caro e que mereça mais consideração da sua parte do que estar na presença do Senhor, do que o próprio Cristo. Cristo é o maior bem que nós podemos ter, é a maior recompensa que nós podemos receber, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu me lembro, no início da minha caminhada, eu me converti numa igreja ultra mega pentecostal, e você sabe que, como tudo bom pentecostal raiz, a minha escatologia era dispensacionalista, né, pré-milenista. Então, eu ouvia falar das ruas de ouro que a gente ia andar, mar de cristal, ruas de ouro, e eu ficava pensando, meu Deus, o céu é um lugar muito bom. Acabou o problema com o dinheiro, acabou o problema de pobreza, que no céu só vai ser uma glória geral. E à medida que a gente vai crescendo, né, vai aprendendo algumas coisas na fé e vai despertando para a realidade, a gente percebe, meus irmãos, que isso, além de ser uma linguagem simbólica, não vai representar mais nada para nós quando nós estivermos na presença de Deus, porque nós teremos sido transformados. O nosso coração não será mais um coração voltado para as coisas dessa vida. E a única visão que nós vamos realmente querer ter ao chegarmos na presença de Deus será a visão do nosso Salvador. Nós vamos querer ver Jesus, é tudo que nós vamos querer ver. Ele será o nosso grande prêmio, a nossa grande recompensa. E a relação com o significado da passagem, que vai definir a ênfase do próprio texto que nós acabamos de ler, dos versos 20 a 28, né, que nós vimos aqui com a atitude de Maria, esse perfume caríssimo que foi derramado perante o Senhor, reflete também a atitude do próprio Senhor, como nós vimos aqui. No texto que nós lemos hoje pela manhã, né, nós começamos a estudar, falando sobre o servo sofredor. No versículo 12 do capítulo 53, nós encontramos a afirmação de Isaías dizendo que ele derramou a sua alma na morte. A palavra traduzida por derramar, lá em Isaías, tem o sentido de desnudar, de tornar-se nu. Então a ideia é uma ideia de despir-se de si mesmo, de renunciar a todos os instintos primitivos de sobrevivência e permitir que o seu bem mais precioso, ou seja, a sua vida, lhe seja tirada, para cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus. Esse é o sentimento de Jesus aqui. É esse o espírito com o qual ele responde aos gregos, os gregos que sempre estavam à busca de novidade, com a sua filosofia, com suas reflexões elaboradas, seus pensamentos profundos, mas que não tinham nenhuma utilidade prática. Então Jesus está aqui trazendo a realidade, aquilo que realmente importa. E ele diz, olha, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. E ele vai dizer aqui, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Então, meus irmãos, o lugar de Cristo à mesa é o nosso lugar. É ali que nós devemos estar, junto dele. Como Maria, devemos estar aos seus pés, derramando o melhor que nós tivermos, do nosso tempo, dos nossos talentos, da nossa inteligência, da nossa capacidade, dos nossos dons, daquilo que o Senhor tem nos dado de mais precioso. Porque eu digo para os irmãos, todas essas coisas vão passar, como os aromas dos perfumes caros, não é?
Chega a ser criminoso a gente pensar que um frasco de perfume, ainda que seja de 3 litros, custe $1.300.000, enquanto tem tanta criança passando fome neste mundo. A gente pensa, o nosso pensamento é um pensamento bem alinhado com o pensamento dos discípulos, não é verdade? Mas a diferença é o contexto. Aquele contexto era diferente. Quando os socialistas leem essa passagem, eles aplaudem a atitude de Judas e dos discípulos. Mas eles não entendem que naquele contexto a escolha certa não era nem pelos pobres, a escolha certa era por Cristo. Por uma razão simples. Porque Cristo foi o homem mais pobre que já viveu neste mundo, você sabia? Ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nunca teve nada para chamar de seu. E o apóstolo Paulo diz que para nos enriquecer, ele se fez pobre. Então, se havia um pobre ali que deveria receber toda a homenagem, que deveria receber toda a atenção, era Jesus. Maria tomou uma atitude correta, ainda que ela não tenha compreendido bem o que fez naquele momento. E deve ser essa atitude que nos inspira, mas acima de tudo, a atitude de Cristo, que entregou a sua vida sem reservas, que derramou a sua alma na morte, como quem derrama um perfume precioso para nos dar vida. E eu termino, irmãos, colocando essa questão numa perspectiva dentro daquilo que nós vimos desde o princípio. Qual é o cheiro da nossa religião? É o cheiro de vida? Ou é o cheiro de morte? É um cheiro que inspira o conhecimento de Deus. É um cheiro que leva as pessoas a entenderem que nós andamos perto de Cristo. Ou tem o mesmo cheiro deste mundo? O cheiro de morte, de corrupção, de vaidades, de mentiras, de hipocrisia. Então, que Cristo possa encontrar em nós pessoas dispostas a abrir mão daquelas coisas que nos prendem, sejam elas quais forem, que nós possamos lançar essas coisas aos seus pés, para que fique comprovado, primeiro para nós mesmos, que Cristo é tudo para nós, não só no discurso, mas na verdade, na prática. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa noite estamos aqui diante da Tua Palavra, mais uma vez, sendo desafiados a compreender, Senhor, as implicações profundas de uma vida com Cristo, Senhor. O Senhor Jesus nos tira, Pai, toda possibilidade de nos apegarmos a discursos preparados, ó Deus, pré-cozidos, em que nós procuramos os motivos certos, as palavras certas, as justificativas certas, para, Senhor, alimentar uma religião morta, que não cheira a vida, mas a morte. Muitas vezes, ó Deus, nós saímos desse tempo de comunhão contigo e quando deixamos este lugar, mentimos, enganamos. Ó Deus, falhamos em honrar o nosso irmão, o nosso próximo. Dissimulamos, tramamos o mal contra alguém. Senhor, como podemos fazer isso, Pai? Quanto precisamos da Tua misericórdia. Não deixa, Senhor, que o nosso coração fuja dessa responsabilidade, mas que ele possa encarar, Senhor, a si mesmo e ver o quanto é mal e o quanto precisa ser mudado e transformado pelo Teu poder. Senhor, que nessa noite o Senhor possa operar em nossas vidas, trazendo essa transformação, essa mudança, essa metanoia, que transforme os nossos pensamentos e os leve, ó Deus, para estarem ajustados à Tua palavra. Que atitude desmedida de Maria, que atitude extravagante daquela mulher, Senhor, que de fato espelhava a atitude ainda mais extravagante do nosso Senhor,
que existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, esvaziando-se e humilhando-se até a morte, morte de cruz. Que essa atitude de esvaziamento, que inspirou o coração de Maria e que espelhou a atitude de Jesus, também seja encontrada em nós, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, para que nós não sejamos surpreendidos naquele grande dia, quando nós chegarmos na Tua presença e dissermos: Senhor, Senhor, e o Senhor nos responder: afaste-se de mim, porque nunca te conheci. Ó Deus, que essas palavras não sejam as palavras que vamos receber lá no final, mas que o Senhor nos diga: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Entra no descanso do Teu Senhor. Ó Deus, para isso nós precisamos aqui, Senhor, agora, nesse momento, tomar uma atitude interna no nosso coração, na nossa alma, de tomar o jugo dessa palavra sobre nós e entendermos, ó Deus, o que ela está dizendo e colocarmos em prática o que ela tem estabelecido para nós nessa noite. Leva-nos, ó Deus, a ocupar o lugar certo à mesa, Senhor. O lugar daqueles que se rendem a Ti de forma incondicional, o lugar daqueles que se entregam a Ti sem reservas, aqueles que realmente vivem, ó Deus, para glorificar o Teu nome, seja nos afazeres domésticos, seja na vida diária, cotidiana, nos afazeres seculares, nos estudos, no trabalho, em casa, na igreja, o mesmo coração, a mesma disposição, o mesmo propósito de viver uma vida rendida aos Teus pés, Senhor. Ajuda-nos, portanto. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Que o Teu poder nos transforme, que a Tua graça mude os nossos corações, os nossos pensamentos, que o Teu Espírito transforme a nossa vida, assim como transformou a vida daqueles discípulos que naquele momento não conseguiram entender que esta atitude de rendição total, de morte do velho eu, dos valores perversos e maus deste mundo, é justamente o que o Senhor espera de nós. Então que o Teu Espírito também venha sobre nós e nos transforme, para que nós possamos viver para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Vem curar, Senhor, a nossa espiritualidade, a nossa religião morta. Vem nos avivar, vem acender a chama, ó Deus, de uma fé viva nos nossos corações. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.